Bom dia, pessoal. Primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês, primeira vez que estamos fazendo isso, né? Nunca gravei aula por meio de vídeo, nunca gravei nada, né? Eu que particularmente não gosto nem de tirar foto, estou tendo que fazer isso, não estou tendo que brincar de youtuber. Mas é uma fatalidade, todo mundo está fazendo isso, o Mac sugeriu que isso fosse feito, né? Minha filha de filha de 10 anos está tendo aula desse jeito, meu filho de 2 anos está fazendo atividade do colégio assim também, então é uma regra, é uma coisa que a gente não tem de onde fugir, então vamos tentar fazer isso da forma mais proveitosa possível, né? Então não tem como reclamar, não tem como ser diferente, tá, pessoal? O que eu estou fazendo? Como a gente está fazendo isso de uma forma diferente, eu estou aqui praticamente estudando para fazer isso para vocês, eu me coloco completamente à disposição de vocês para o que for necessário para a gente conseguir, né, vencer essa etapa. Tá? Por isso, pessoal, desde já a primeira coisa que eu faço, vocês já devem ter aí, mas eu coloco o meu contato bem claro para vocês procurarem para qualquer dificuldade, para qualquer coisa que eventualmente vocês achem que eu posso ajudar. Tá aí meu e-mail, tá aí meu telefone, funciona o WhatsApp também. Estou aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas é tudo bastante simples, né? Então vamos. Acredito que vai tudo funcionar, mas não hesitem, podem me procurar. Para fazer isso funcionar, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma programação das aulas. Não necessariamente vocês, não sei se vocês já tiveram isso, uma coisa que tem dentro do AVA, são 16 encontros, independente do tipo da matéria e independente da carga horária que você tenha, o digamos, conteúdo que você tem que ser abordado, ele é dividido em 16 encontros. Por uma norma da instituição, a gente coloca do quinto encontro, que é a semana passada, até a 16ª, tem que colocar todos os conteúdos e eu vou ter que passar uma explicação, vou ter que conversar com vocês a respeito disso. Então, teoricamente, pessoal, vai estar dividido dentro dos encontros de vocês da seguinte sequência. Então, nós vamos fazer neste vídeo, que seria a aula 5, falar um pouquinho sobre processo e procedimento, que é algo extremamente simples, vai levar pouquíssimos minutos. Né? É importante que vocês entendam que esses encontros e que essas aulas não têm o mesmo tamanho de uma aula normal, porque a situação é completamente diferente. O que engrandece a aula é a participação dos senhores. Né? Ficar aqui falando para uma câmera sem que ninguém apresente dúvida é algo extremamente simples e por isso a interação que a gente tem vai fechar todo o tempo, toda a necessidade a mais que vocês tiverem. Então fiquem à vontade, realmente procurem, faz parte da nossa iniciativa, da nossa necessidade que a coisa aconteça dessa forma. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Né? Vamos conversar um pouquinho com relação à matéria. O primeiro conceito que nós temos que ter, eu acredito que nós já falamos bastante sobre isso em sala de aula, mas é importante que fique bem claro, que vocês lembrem disso, que vocês saibam disso, pessoal, que é a ideia de processo. Processo para o povão diabólico, para quem não faz direito, para quem não tem o conhecimento jurídico da coisa, é um monte de papel. Vocês que estão aqui já têm consciência de que processo não necessariamente é um monte de papel, hoje pode ser um monte de documentos eletrônicos organizados, né? Tecnicamente falando, nós vamos dizer que o processo judicial é uma sequência organizada de atos judiciais com um objetivo claro, né, com uma finalidade. Então, o processo, tecnicamente falando, tem o conceito de que processo é uma sequência organizada de atos processuais perseguindo um fim. Tá? E isso é processo. Tá? Agora, nós temos uma outra coisa quando a gente vai falar dentro de processo civil, dentro de processo de um modo geral no direito, dentro da disciplina de processo, enquanto disciplina que estuda a forma de obtenção da justiça perante o judiciário, a forma de obtenção de provimentos jurisdicionais, nós vamos ter tipos de processo que vão variar de acordo com a sua característica ou que ele objetiva necessariamente.
Para isso, pessoal, nós vamos pegar esses tipos de processos e colocar. O primeiro deles, processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? O processo de conhecimento é aquele onde eu busco conhecer os fatos e o direito. Teoricamente, o juiz de direito conhece os fatos, desculpe, teoricamente o juiz de direito conhece o direito, né, conhece a lei, e a gente conta os fatos para ele e ele diz qual é o direito aplicável ao caso concreto. Então, por meio do processo de conhecimento, acontece aquele fenômeno que a gente chama de a subsunção dos fatos às normas. Né? Então, eu conto a história triste e o magistrado que conhece o direito me diz qual é o direito aplicável ao caso concreto. Então, é o mais comum de todos os processos, é o mais corriqueiro, é o que a gente passa o terceiro ano do curso de Direito o ano todo estudando, é o processo de conhecimento. Tá? Teoricamente, o processo de conhecimento, quando você vai estudar ele, você pega ele desde atos processuais até incidente de uniformização de jurisprudência nos tribunais superiores. Tudo isso é processo de conhecimento. Tá? Daí, nós vamos ter um outro tipo de processo, que é o processo de execução. O processo de execução, pessoal, é aquele processo que parte de um título, parte de um documento, parte de uma certeza do direito que a pessoa tem. Então, este é o processo de execução. O que é o objetivo dele? Diferente do processo de conhecimento, onde você conta uma história e busca saber qual é o direito concreto, ele sai deste ponto, ele sai da certeza do direito. Então eu posso ter um processo de execução, iniciando quando terminou um processo de conhecimento e obtive a sentença, a parte não cumpriu voluntariamente, eu vou ter que executar. Okay? Ou cumprimento de sentença. Assim como pode sair também um processo de execução oriundo de um título executivo extrajudicial, que é o caso de um contrato não cumprido, é o caso de um cheque que não foi pago, é o caso de uma nota promissória que não foi paga. Então eu tenho um título, no corpo desse título a lei reconhece que existe a certeza de um direito ali, e daí, por conta disso, a gente vai fazer com que esse direito torne-se efetivo na vida do sujeito. Como? Por meio do processo de execução. Nós sabemos que é crime fazer valer-se das suas próprias razões, né? Eu não posso impor o meu direito, eu não posso fazer coisas sozinho. Eu tenho que pedir para que o direito seja aplicável, seja reconhecido por meio do judiciário. O judiciário que vai atrás do meu devedor, vai pegar um patrimônio dele, vai vender e vai me dar o resultado. Então isso é processo de execução. Tá? Então o processo de execução é porque as pessoas não podem tutelar seus direitos com as próprias mãos. Né? Então a gente precisa do judiciário para entregar o que a cada um que é seu. Tranquilo? Vejam lá. Temos ainda processo cautelar. O que é o processo cautelar? O Código Anterior, o Código de 73, ele era dividido claramente em 3 processos, né? Processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Então, pessoal, o processo cautelar ele vinha da ideia de tomar uma cautela, tomar uma medida de segurança para garantir o futuro direito de ação. Mas, com a mudança do código, com a evolução do código, nós deixamos de ter necessariamente um processo cautelar e temos aí medidas cautelares, medidas com natureza de cautela, que vão fazer com que esse elemento fundamental para o exercício do direito de ação seja resguardado. Mas na doutrina tradicional, dividia-se processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Hoje, cautelar não chega mais a ser um processo necessariamente, é mais uma natureza de decisão. Tá? E nós temos uma nova, que não estava no 73, não está claro no Código atual de 2015, mas existe uma tendência de a gente conhecer um processo mandamental, que são aquelas ações executivas lato sensu. Hoje em dia, esta divisão, pessoal, esse mandamental, vem da ideia de que não é mais possível dividir de forma estanque os tipos de processo. Então, existe processo de conhecimento e existe processo de execução. Mas a vida em sociedade, por a velocidade com que os fatos acontecem, não é mais possível dizer que determinada situação
é apenas conhecimento e se resolve num processo de conhecimento, e eu posso esperar 1 ano ou 2 o juiz resolver aquilo para depois tomar uma medida para fazer com que aquilo torne-se efetivo. Então, hoje nós temos processo de conhecimento, no meio do qual são deferidas medidas cautelares, no meio do qual são deferidas medidas de natureza de antecipação de tutela, como nós já estudamos em sala de aula, as tutelas provisórias, e um processo não consegue mais ser estanque, apenas conhecimento, apenas execução, apenas cautelar. E quando nós dizemos ações mandamentais, a gente está dizendo processos de conhecimento onde eu busco mandar fazer alguma coisa, e muito mais do que processos, nós temos naturezas de medida hoje. Tudo bem? Mas, historicamente, classicamente, eu divido o processo de conhecimento, onde eu vou conhecer os fatos e dizer qual é o direito, processo de execução, onde eu sei qual é o direito e vou torná-lo efetivo na vida do sujeito, cautelar, quando eu vou tomar uma cautela para resguardar no futuro o direito de ação. Da tendência de misturar essas naturezas, surge aquela ideia do processo mandamental. Tudo bem, pessoal? Dando sequência, a gente vai ter o outro elemento, que seria procedimento. O que é procedimento? Procedimento é a forma com que o processo se desenvolve. Então, digamos que processo basicamente é conhecimento e execução, né? E nós vamos pegar, por exemplo, o processo de conhecimento e dividi-lo em procedimento comum, que é aquela regra geral, né? Aquilo que a gente vai passar o resto do nosso tempo falando dele, é o procedimento comum, é o padrão. Todo processo, teoricamente, segue o processo comum. Então, como que as coisas devem acontecer? No processo comum tem o quê? Uma audiência, uma petição inicial, uma audiência de conciliação, no obtido acordo, uma contestação, o juiz faz o julgamento conforme está no processo, vê o que precisa fazer de prova, produz prova, faz instrutória logo e dá uma sentença. Dessa sentença, se as partes não estão contentes, elas vão recorrer pelos diversos recursos que são possíveis. Isso é procedimento comum. Isso acontece em todo o processo. Tá? Daí, nós vamos ter um outro tipo de procedimento, que são os procedimentos especiais. O que é procedimento especial? Eventualmente, o legislador olha para um caso concreto e imagina, puxa vida, se neste caso nós fizéssemos de determinada forma, a coisa se resolveria melhor. Então, em algumas situações, o legislador imaginou, olha, para resolver este problema concreto, o processo, em vez de ser o processo comum, ele deveria ser um pouquinho diferente. Então, esses processos que têm em algum momento na lei uma forma diferenciada de tratar, que é diferente do processo comum, nós dizemos que é processo especial, é procedimento especial. Os procedimentos especiais, existem vários catalogados no próprio Código de Processo Civil, assim como existem diversas legislações especiais, leis específicas, que tratam de como que acontecem a sequência dos atos processuais em determinadas ações. Por exemplo, ação de prestação de contas prevista dentro do Código de Processo Civil é um procedimento especial. Para você ter uma ideia, ela é tão diferente que ela tem 2 sentenças. Tá? Processo de inventário, procedimento diferente, completamente diferente do procedimento comum, tem fases específicas. Então, como ele funciona de uma forma diferente, pessoal, nós chamamos de procedimento especial. O divórcio é um procedimento especial, a falência é um procedimento especial, o juizado especial é um procedimento especial. Por quê? Porque ele é um processo judicial que não segue o procedimento comum e sim segue uma forma específica prevista na legislação dele. Tá? Outra regra bem importante que a gente tem que lembrar ao falar de procedimento é que existe um procedimento básico. Qual é? Comum. Se eu pego uma ação que tem procedimento especial e coloco junto um outro pedido que não tem procedimento especial, o que acontece? Eu volto sempre para a regra geral, que é o procedimento comum. Então vamos pensar, uma ação de reintegração de posse tem um procedimento especial, mas eu vou acumular com a ação de reintegração de posse um pedido de indenização por aquilo que eles estragaram ao tomar posse da fazenda, por exemplo.
O que acontece nesse momento? Eu estou acumulando pedidos de uma ação que tem procedimento especial com pedidos de uma ação que não tem procedimento especial. Então, a reintegração de posse tem forma especial, o pedido da indenização não tem forma especial. A regra é que eu retroajo os dois para o procedimento comum. Eu acumular pedidos, eu abro mão do procedimento especial e recaio sempre sobre o procedimento geral, que é o procedimento comum. Regra simples, provavelmente a gente já tenha falado isso em sala de aula. Qualquer dúvida, me coloco à disposição de vocês para a gente ir conversando. Tá? Pessoal, novamente coloco lá para que vocês tenham o meu contato. Neste caso aqui é uma apresentação extremamente simples, porque o assunto é simples, mas eu espero que vocês consigam compreender e aproveitar o que a gente está fazendo. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.